Eu estou aqui para falar sobre um livro super legal, um livro divinamente inspirado, que se chama O Maior Tesouro. É um livro escrito pela Ellen G. White. Na verdade, é uma seleção de 6 sessões do livro Mensagem aos Jovens, nas quais a Ellen G. White oferece instruções mais específicas para os jovens. Antes, essa sessão tinha por nome Só para Jovens. Então, as referências aos livros bíblicos estão bem nítidas, certo? É um livro que é totalmente baseado na Bíblia e naquilo que a escritora teve como contato, tanto contato pessoal com o que ela lia, quanto contato pessoal com o Espírito Santo. Um livro que foi editado e publicado pela Casa Publicadora Brasileira. É um livro basicamente pequeno, tem 112 páginas, então super fácil de ler, e que eu tenho certeza que vai trazer aí muita coisa boa para quem decidir tirar um tempinho do tempo para ler algo realmente proveitoso. E eu queria já passar aqui para o primeiro capítulo do livro, certo? Que fala sobre leitura e música. Por incrível que pareça, o primeiro capítulo já fala aqui sobre a questão da leitura. E é impressionante como tudo que é falado aqui, apesar de ter sido escrito entre 1880 ou 1920, tudo que está escrito aqui é altamente atual. Claro que com uma roupagem diferente, mas que deixa claro a preocupação que Cristo tem em delimitar bem o que os jovens deveriam ler e ouvir. Então, o livro ele detalha bem, o tipo de escolha de leitura que os jovens deveriam ter, que os pais deveriam se preocupar em levar para os jovens também, porque a maioria dos jovens eles são ansiosos pela leitura de livros, eles desejam ler tudo que encontram pela frente, mas eles devem sim ter muito cuidado com o que leem, bem como também com o que ouvem. Então a gente tem que sempre lembrar que coisas como livros, como música, são muito usados pelo inimigo para poder afastar os nossos jovens da boa leitura, da boa música, de coisas que eles podem realmente crescer em graça, conhecer a Jesus através da Bíblia, através de livros inspirados, através de uma música inspiradora, Então a gente precisa ter muito cuidado, tanto com o que os nossos jovens estão lendo, quanto o que a gente está lendo também, E aí eu gostaria de ler alguns trechos aqui para que a gente pudesse compreender bem o que passa por esse livro. Ele diz o seguinte: influência da leitura nociva. Satanás sabe que a mente é afetada em alto grau por aquilo que se alimenta. Ele está tentando induzir tanto os jovens quanto os adultos a lerem novelas, contos e literatura semelhante. Os leitores desse tipo de texto se tornam incapazes para os deveres que têm diante de si. Vivem uma vida irreal e não sentem desejo de buscar as escrituras para se alimentar do maná espiritual. A mente que precisa se fortalecer é enfraquecida e perde a capacidade de estudar as grandes verdades relacionadas com a missão e a obra de Cristo. Verdades que fortificariam a mente e despertariam a imaginação e criam um forte e fervoroso desejo de vencer como Cristo venceu. Veja que poderosa mensagem, E quanto nós temos que ter preocupação com o que os nossos jovens estão lendo no dia de hoje, Todos esses contos, todas essas fábulas, tudo aquilo que nos afasta, nos coloca numa penumbra de uma falsa realidade, quando na verdade a gente devia estar
cada vez mais imbuído da leitura de coisas cristãs, da leitura de livros cristãos, da leitura de coisas que realmente vão influenciar para melhor a nossa vida. No título que ela diz aqui, a melhor opção, ela fala o seguinte: quando os efésios se converteram, mudaram seus hábitos e práticas, sob a convicção do Espírito de Deus, agiram com prontidão e revelaram todos os mistérios de sua feitiçaria. Eles confessaram e mostraram suas ações. Encheram-se de santa indignação por terem prestado culto à magia, ao estimarem tanto os livros nos quais regras criadas por Satanás estabeleciam métodos para a prática de feitiçaria. Eles estavam decididos a deixar de servir ao maligno e trouxeram seus livros caros e os queimaram publicamente. Assim, tornaram evidente sua sinceridade em se voltar para Deus. Os livros que os efésios queimaram em sua conversão ao Evangelho lhes agradavam no passado, e eles permitiam que esses livros lhe governassem a consciência e guiassem a mente. Eles poderiam tê-los vendido, mas fazendo isso, o mal seria perpetuado. Posteriormente, eles abominaram os mistérios satânicos, a magia, passando a ter aversão ao conhecimento que obteram disso. Gostaria de perguntar a cada jovem que se uniu à verdade: você já queimou seus livros de magia? É claro que a autora aqui não está falando dessa magia que está lá em Efésios, mas dessa magia cinematográfica que está acontecendo nos dias de hoje, né? Vampiros, lobisomens, né? Animais fantásticos, né? Magias, bruxos e bruxas do bem, coisas desse tipo que nos levam sim a nos afastar do verdadeiro sentido cristão, do verdadeiro sentimento de Cristo. Então a gente tem que ter realmente muito, mas muito cuidado, né, sobre isso. Num outro ponto aqui, ela fala sobre alimento para a mente e diz: o que nossos filhos vão ler é uma questão séria e exige uma resposta séria. Fico preocupado em ver em lares cristãos revistas e jornais contendo histórias seriadas que não influenciam a mente de forma positiva. Tenho observado aqueles cujo gosto pela ficção tem sido assim desenvolvido. Eles tiveram o privilégio de ouvir as verdades da palavra de Deus e de se familiarizarem com as razões da nossa fé, mas chegaram à maturidade sem uma verdadeira experiência religiosa. Até quando nós vamos deixar os nossos jovens entregues a esse tipo de crueldade, né? A esse tipo de engano? Nós não podemos deixar que isso aconteça. Devemos influenciá-los a ler boas leituras, a ler coisas realmente edificantes, e não fazer com que eles passem horas e horas olhando, às vezes, uma tela de computador 12 horas, 10 horas, maratonando uma série que não vai trazer nada de positivo para esses jovens. Precisamos mudar, precisamos transformá-los e fazer com que eles sejam semeadores da palavra de Deus e não colhedores da palavra de Satanás. Para finalizar essa parte, eu queria falar aqui um outro trecho aqui, que ela fala o seguinte: construindo um caráter cristão. E ela diz: há livros de vital importância que não são lidos por nossos jovens, são negligenciados porque não lhe parecem tão interessantes como algumas leituras mais leves. Devemos aconselhar os jovens para que utilizem essa literatura recomendável para formar o caráter cristão. Nossos jovens devem ler aquilo que terá efeito saudável e santificador sobre a mente. Eles precisam disso para serem capazes de discernir o que é verdadeira religião. Há muita leitura boa que não santifica. Que possamos escolher as nossas melhores leituras e que possamos passar para os nossos jovens essas boas leituras também. Eu te convido a continuar seguindo esse podcast. Eu vou falar sobre todo esse livro primeiro e brevemente
eu vou colocar já a parte 2 desse primeiro capítulo, terminando essa parte de leitura e falando um pouquinho sobre música. Desde já agradeço a você. Pode curtir, segue lá o sininho para que você possa acompanhar essa leitura comigo, ok? Um abraço, gente, e até a próxima.